É uma investigação complexa de um caso que envolve as maiores facções do Brasil, policiais civis e militares, e que começou há cerca de 6 meses com um impressionante assassinato à luz do dia no maior aeroporto do país. Vinícius Gritzbach foi morto com tiros de fuzil em novembro do ano passado, quando saía do aeroporto internacional em Guarulhos. Meses antes, ele havia assinado um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Paulista, em que delatou traficantes de drogas do PCC e acusou policiais civis de corrupção. Gritzbach era um empresário que enriqueceu trabalhando para o crime. Ouve só o que diz o promotor Lincoln Gaquia, que está na linha de frente do combate às facções criminosas no Brasil. Era um arquivo vivo, isso não tenho dúvida. Justamente o fato dele ser uma pessoa que conviveu com líderes da facção criminosa, ele sabia exatamente onde o crime organizado, sobretudo o PCC, estava lavando dinheiro. Ele ajudou, inclusive eu confesso nesse sentido, a lavar dinheiro para criminosos do PCC, seja na área da construção civil, onde ele inclusive era corretor de imóveis, e até enriqueceu vendendo imóveis para criminosos, fornecendo o nome de laranjas para que esses imóveis fossem colocados em nome de terceiros. Foi a partir da morte do delator do PCC que investigadores começaram a puxar um fio e rapidamente conseguiram entender quem matou o delator do PCC. Até o momento, a polícia prendeu 3 policiais militares envolvidos. Quem mandou matar e por quê? Os mandantes foram identificados: Emílio Carlos Castilho, ou Cigarreira, e Diego Santos Amaral, o Didi. As autoridades dizem que o assassinato foi ordenado diretamente pelos criminosos, que têm ligações com o PCC e com o Comando Vermelho, e não pelas cúpulas das facções. Ele teria sido morto para vingar a morte de comparsas, por ele ter delatado membros das facções e desfalcado os grupos financeiramente. Esse fio levou o caso muito além. Com ele, foi possível revelar o envolvimento de agentes de segurança do Estado nas entranhas do crime. Ao todo, 41 pessoas são investigadas, sendo que 27 são policiais. Das 41, 4 estão foragidas, 33 estão presas e 4 respondem em liberdade. O Ministério Público Militar denunciou à Justiça Militar os 18 policiais da ativa envolvidos na escolta e na morte do delator do PCC, Vinícius Gritzbach. O MP acusa os PMs de promover e integrar uma organização criminosa que envolvia 2 núcleos. O de segurança, que era responsável pela proteção armada e apoio logístico a Gritzbach, que lavava dinheiro para o PCC, e o de execução, que ficou encarregado do assassinato do delator. E o status das maiores facções criminosas do país. O caso do PCC, que hoje ele já é uma máfia, tem atuação transnacional, ele se estabelece, ele se organiza em forma empresarial. Tudo isso nos leva a uma extrema necessidade de pensarmos em adotar uma legislação antimáfia, aos moldes do que foi feito na Itália. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a aproximação entre PCC e Comando Vermelho. Como o assassinato de um homem expôs dezenas de policiais corruptos e revelou ligações improváveis entre facções criminosas. Neste episódio, eu converso com Kleber Tomás, repórter do G1, e com Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP e autor do livro A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil. Quinta-feira, 29 de maio. Kleber, a morte do Vinícius Gritzbach acabou escancarando o envolvimento de policiais civis e policiais militares com o crime organizado. Você e a repórter Fernanda Calgaros chegaram ao número de 27 policiais investigados. Eu queria saber como é que foi essa apuração, o que esses policiais de fato respondem, por quais crimes? Essa investigação abriu um leque de 3 investigações que já dura 7 meses. E em 3 meses, eu e Fernanda Calgaro nos colocamos para ler documentos e falar com autoridades para desvendar algo que a gente não sabia, quantos policiais envolvidos, né? Porque a gente desconfiava já da existência de policiais. E verificamos que das 41 pessoas investigadas, 27 são policiais. Como é que chegamos a esse número? Nós consultamos fontes, né?
envolvidas nas 3 investigações, tanto da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Federal. Analisamos documentos. Para você ter ideia, um dos documentos tem mais de 20 mil páginas, né? E confrontamos esses dados para apresentar ao nosso leitor no G1 quem são realmente, de fato, todos os investigados. A Polícia Civil investiga 11 pessoas por envolvimento na morte do Gritzbach. Já a Polícia Militar investiga 18 por fazerem a escolta do delator e vender informações, né? Os investigados aqui, no caso da Polícia Militar, são todos PMs. E 15 são investigados pela Polícia Federal por corrupção policial e lavagem de dinheiro. E nos deparamos com um número que chamou a atenção. Mais da metade dos investigados são policiais. E dá para dizer que esses policiais faziam parte de facções criminosas como Comando Vermelho e PCC? Segundo as autoridades, não dá para dizer que eles faziam parte, mas que colaboravam com essas organizações criminosas, isso sim, é possível afirmar. E como é que era essa colaboração? Essa colaboração, Natuza, vinha da seguinte maneira: desde fazer vistas grossas às atividades criminosas dos envolvidos, né, com as facções, até a cobrar propinas. Então, era mais ou menos nesse critério que os policiais agiam, subornando esses investigados e também usufruindo também da possibilidade de enriquecimento ilícito. Por que enriquecimento ilícito? Devemos lembrar que esses policiais só chegaram a ser citados após a delação do Vinícius Gritzbach à justiça, né? Antônio Vinícius Gritzbach era acusado de mandar matar 2 integrantes do PCC. Ele negava a participação nos crimes e confessou em delação premiada, assinada com o Ministério Público de São Paulo, que lavou dinheiro para o PCC. Na delação, ele também denunciou policiais civis por corrupção. Na delação, foram citados integrantes de 2 delegacias especializadas. Uma delas é o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP. Vinícius Gritzbach é um empresário ligado ao setor imobiliário que ficou milionário fazendo lavagem de dinheiro para o crime organizado. Ele foi pego em uma dessas operações e acabou, como dizem os policiais, abrindo o bico e delatando seus comparsas, né? Então, esses policiais acabaram também usufruindo da própria lavagem de dinheiro que o Vinícius Gritzbach fazia. Ele pegava o dinheiro do tráfico de drogas e investia em criptomoedas e imóveis, algo nesse sentido. Um detalhe trazido pelo tenente Genauro chamou a atenção dos investigadores. Ele afirma que, por lidar com criptomoedas de forma amadora, foi procurado no ano passado pelo tenente Garcia, envolvido na escolta de Gritzbach, para uma reunião com policiais civis. Seria para discutirem como ajudar um conhecido deles, que tinha cerca de 50 milhões de reais em criptomoedas, mas não estava conseguindo acessar o dinheiro. Ao ser perguntado quem seria esse conhecido, o tenente Genauro apontou o nome de Danilo Lima Silva, que trabalhava como uma espécie de secretário de Vinícius Gritzbach. A investigação do Ministério Público apontou que o membro do PCC chegou a dar 200 milhões para Vinícius investir em criptomoedas. Em 2021, pediu dinheiro de volta, mas não recebeu. E algum desses 27 policiais investigados por relação com crime organizado te chamou alguma atenção? Qual história é a história mais surpreendente desse caso? Olha, Natuza, tem várias, mas destacando em relação à participação dos policiais, tem um grupo de policiais civis investigado por corrupção que chegou a prender o Vinícius Gritzbach. E nessa prisão, eles chegaram e conversaram entre si. Isso quem mostra são as mensagens trocadas por eles, né, de acordo com as autoridades, que eles encontraram a galinha dos ovos de ouro. O que eles querem dizer com isso? Vinícius Gritzbach, milionário, lavando dinheiro para facções como PCC, Comando Vermelho, poderia dar dinheiro para esses policiais. O que os policiais fizeram, segundo a delação do Gritzbach? Cobraram 40 milhões de reais para não incriminá-lo por um homicídio, por exemplo, da qual o Gritzbach era investigado. Então, essa relação entre policiais e crime organizado se dava dessa maneira, sempre baseada no dinheiro. E esse dinheiro, esses 40 milhões, foram pagos? Há notícia disso ou não se sabe? Não se sabe ainda, mas é fato que o Vinícius Gritzbach
já deu muito dinheiro a essas pessoas, inclusive relógios de grife de Vinícius Grisbach foram encontrados com policiais, né, presos na operação do Ministério Público por envolvimento com o crime organizado. 8 dias antes do ataque no aeroporto, Vinícius tinha feito uma denúncia à Corregedoria da Polícia Civil. Ele disse que na primeira vez em que foi preso, policiais roubaram de sua casa uma bolsa com 20 mil reais. E afirmou que levaram também uma caixa com uma coleção de relógios luxuosos, que foi devolvida, mas com 5 relógios a menos. Vinícius reconheceu um desses relógios, o mais caro deles, em várias fotos das redes sociais de um policial. Segundo Vinícius, as imagens foram apagadas depois do depoimento. Kleber, o PCC já é chamado de máfia por sua capilaridade em áreas diferentes, inclusive em setores do Estado, ligação com agentes e por aí vai. A gente tem hoje dimensão do tamanho dessa infiltração? Em 2006, eu cheguei a fazer um levantamento junto com autoridades. Elas tinham catalogado 5.013 membros do PCC. Eu não sei dizer quantos são hoje, mas em conversas com autoridades esse número é muito maior mesmo. E essa capilaridade do PCC, com contornos de máfia, segundo o promotor Lincoln Gakia, que é o principal promotor que investiga o PCC, né, no país, ele atingiu agentes públicos, agentes de segurança, tem participação de advogados formados e pagos em universidades pelo próprio PCC com dinheiro do tráfico para defendê-los. Tem participação de políticos. O Fantástico teve acesso a um relatório sigiloso feito pela Polícia Federal e promotores de todo o Brasil sobre as eleições municipais do ano passado. Facções criminosas tentaram interferir na campanha em pelo menos 42 cidades. Só no estado de São Paulo, o PCC teria investido 8 bilhões de reais no apoio a candidaturas. Então, essa constituição de máfia, o PCC, que tinha uma abrangência estadual em São Paulo, partiu para contornos nacionais e transnacionais, né? Inclusive com ligações com a Bolívia, Paraguai e Europa. Tem um fato aí perturbador ou tem um baita sinal de alerta muito, muito perturbador, que é a investigação sobre essa morte do Grisbach, também indicando um possível elo entre o PCC e o Comando Vermelho, o que joga uma dimensão ainda maior para essa investigação. Vou aqui aos fatos. Um dos mandantes do crime, que é o Emílio Carlos Gongurra Castilho, que é conhecido como Cigarreira, ele tem ligação com o PCC aqui em São Paulo e ele pode estar foragido numa comunidade comandada pelo Comando Vermelho no Rio. Conta pra gente quem é ele e como ele ilustra esse contato entre as facções. Cigarreira é um criminoso, segundo as autoridades, envolvido com tráfico de drogas, onde foi oriundo do Rio de Janeiro com envolvimento direto com o Comando Vermelho. Ele saiu de lá para São Paulo, ampliou o leque de contato dele com o PCC e fez essa ponte entre Comando Vermelho e PCC. E, a partir disso, ele negociava drogas, armas entre as duas facções, né? Segundo as autoridades, foram encontrados manuscritos e também áudios, né, que davam conta de que essas duas facções, que no passado já foram inimigas, estavam no estágio de trégua, né? Ou seja, quem era do Comando Vermelho não atacava quem era do PCC e vice-versa. Recentemente, neste ano, uma outra informação, que ainda não temos confirmação se de fato é verossímil ou não, mas de acordo com as autoridades, vem de fontes ligadas ao crime organizado, diz que essa trégua acabou. De todo modo, até então, o que se sabe, de acordo sempre com as autoridades, é que essa ligação do Cigarreira com o Comando Vermelho fez com que ele saísse de São Paulo e, neste momento, estaria escondido numa comunidade controlada pelo Comando Vermelho no Rio de Janeiro, sob proteção desses criminosos de lá. Você que investiga isso já tem um tempo, Kleber. Como é que você define o que você viu
ao longo dessa apuração? O que chama atenção é que mais da metade dos investigados é de pessoas, né, ligadas à segurança pública, sejam eles policiais civis e policiais militares, né? Essa questão, até ouvimos especialistas em segurança, eles colocam isso como algo gravíssimo, assim, uma questão de falência do Estado, né? Como é que você tem uma investigação policial de um criminoso ligado ao PCC, onde que ele é executado no maior aeroporto do país, isso chamou bastante atenção, e nessa investigação se descortina o fato de envolvimento da maior parte de policiais. Ouvindo esses especialistas, eles colocam isso dessa maneira, de que o Estado não tem freios, não tem medidas que controlem isso, né? Precisaria ter um controle maior da atividade policial, algo nesse sentido. É a própria corporação da Polícia Militar reconhecendo o envolvimento e a gravidade da conduta dos policiais. No relatório final do inquérito, a Corregedoria afirma que, ao aderirem de forma livre e consciente à prática, os militares afrontaram os pilares da hierarquia e disciplina, comprometendo a imagem da corporação e a confiança da sociedade. Em vez de proteger a população, os agentes passaram a proteger criminosos utilizando, para isso, o conhecimento técnico, treinamento e estrutura oferecidos pela própria instituição. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública se mantém no discurso de emitir notas dizendo que investiga, identificou quem estava envolvido e prendeu, no caso, os agentes. Mas não aprofunda essa análise, né, no que tipo de medida será tomada para evitar o envolvimento de agentes públicos com o crime organizado. Kleber, parabéns pelo trabalho de apuração. Por favor, transmita também o nosso parabéns para Fernanda pelo trabalho que vocês fizeram. Portas abertas aqui no assunto para vocês sempre. Obrigada. Agradeço, Natuza. Obrigado. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Bruno Paes Manso. Bruno, eu conversava com o meu colega aqui do G1, Kleber Tomás, sobre o caso do assassinato do Gritzbach e sobre o envolvimento, e como esse caso, na verdade, escancarou ali um envolvimento de policiais de São Paulo com facções como o PCC e o Comando Vermelho. Eu quero falar mais da relação contigo dessas duas facções criminosas. E eu começo a nossa conversa voltando um pouquinho no tempo, em fevereiro desse ano, quando circulou um comunicado. E esse comunicado foi atribuído ao PCC e ao Comando Vermelho, anunciando uma espécie de trégua. O que a gente sabe sobre esse comunicado? Olha, Natuza, isso já vem aparecendo desde 2018. Depois de 2017, quando teve aqueles confrontos dentro dos presídios, a partir de 2018 já se iniciou uma série de informações sobre uma tentativa de reaproximação das duas facções que vinham brigando desde meados de 2016. Principalmente na conversa entre lideranças, que foi o que a inteligência do Presídio de Brasília identificou. A maioria das lideranças, tanto do PCC como do Comando Vermelho, foram mandadas para presídios federais de segurança máxima. E as restrições e as medidas dos presídios federais eram muito duras, impediam inclusive do contato com o familiar, que passou a ser feito somente por videoconferência. Além disso, as lideranças passaram a cumprir pena, sendo que antigamente os federais foram projetados para ser um período de exceção, de punição dentro da punição. E algumas lideranças passaram a cumprir a pena inteira dentro desses presídios. Então eles começaram a se articular para flexibilizar essas ações nos presídios federais, o rigor das obrigações nos presídios federais e a dialogar, inclusive, articular movimentos, tentar fazer ações em tribunais internacionais. O Marcola está preso no Presídio Federal de Brasília, chegou a ficar um período em Rondônia, mas depois foi transferido para a capital federal. E o Massinho VP está no Paraná, os dois em presídios federais. Houve um acordo firmado por meio de advogados entre o Marcola
Marcola, que é o chefe do PCC, e o Marcinho VP, que também é uma das lideranças do CV, para que eles firmassem uma espécie de trégua, né? Eles chamam de uma trégua de paz, e já foi dado o recado para vários membros das duas facções criminosas em vários estados brasileiros. Acontece que o Comando Vermelho tem muito pouca ascendência sobre os conflitos regionais nos estados, porque tem muita autonomia as lideranças locais para travarem suas batalhas. Então, no próprio comunicado, eles falam, olha, as histórias dos estados, dos conflitos dos estados, ficam a cargo das lideranças locais. Então, por isso que, apesar de ter esse diálogo, os conflitos nos estados permanecem em decorrência das circunstâncias de cada estado, né? E o que mais a gente sabe sobre o elo de ocasião ou de conveniência entre o Comando Vermelho e o PCC? Ambos são atores de um mercado bilionário de drogas, né? E não só de drogas, hoje o crime está se expandindo para diversas áreas, e tem uma visão mais empresarial, mais profissional desses negócios. E eles vêm percebendo que conflito significa custo, e ao mesmo tempo aliança significa possibilidade de lucros e de parcerias. Então você tende a identificar parcerias, né? No próprio caso do assassinato do Grisbá, você tem um crime atribuído ao PCC, com participação do CV, e o autor, o mandante do crime, vai fugir e se esconde a suspeita em um território do Comando Vermelho. Então você vê uma aproximação. Recentemente a gente viu na imprensa, claro que isso ainda não aconteceu, mas falando do próprio Oruan fazendo uma parceria de funk com o filho do Marcola, né? São coisas que, apesar de fazerem parte da fofoca das celebridades criminais agora, né? Elas dão indicação que existem diálogos, né? Mas, dependendo do estado, dependendo do conflito Nordeste, Norte e do confronto que existem nesses locais, as lideranças locais têm autonomia para seguir em frente, né? E às vezes a gente vê muita morte acontecendo nesses lugares. O delegado-geral da Polícia Civil, César Vieira. Nós temos aqui no estado do Amapá, né, alguns grupos criminosos. Esse enfrentamento, né, ao longo do tempo, perpetuado aí pela segurança pública do estado, vem identificando, né, ao longo de um período, que as organizações criminosas ou os grupos criminosos locais, nós temos a FTA, a Família Terror Amapá, onde possui ali uma aliança, uma vinculação com o PCC, né, que é lá de São Paulo. Nós temos, de outro lado, a APS e a UCA, que tem a vinculação com o Comando Vermelho, com o CV lá do Rio de Janeiro. De janeiro de 23 a abril de 25, houve 638 mortes decorrentes dessa guerra entre facções. Não existe essa pretensão, né, de você ter necessariamente uma posição hierárquica que seja obedecido por todos. O Comando Vermelho, principalmente, no caso do PCC, sim, eles têm essa pretensão de você ter uma cadeia de comando vertical e que chega nas pontas, mas no caso do Comando Vermelho, eles não conseguem nem controlar as lideranças no Rio de Janeiro de cada bairro, né? Você tem uma autonomia em decorrência da realidade local muito própria. A nacionalização do CV começou recentemente, e esse processo de nacionalização aconteceu justamente entregando para os crias dos territórios, do Nordeste, do Norte, onde eles estão se expandindo mais, a decisão e a discricionariedade de decidir de acordo com a sua realidade local. E só para localizar quem nos acompanha, a gente falava agora há pouco do comunicado conjunto em fevereiro, mas aí chega no final de abril e aí o comunicado é separado, ou seja, a alegada trégua fica parecendo rompida. E aí eu quero entrar num outro ponto com você. Bruno, o PCC tem raízes em São Paulo, o Comando Vermelho tem raízes no Rio. Olhando para o mapa brasileiro, como é que está a zona de influência dessas facções criminosas? Tá, olha, os levantamentos oficiais, né, do governo federal e do Ministério da Justiça hoje, eles identificam 88 facções nacionais. O PCC e o Comando Vermelho estão presentes em 26 estados. Os dois têm, então, essa configuração nacional. Você tem 14 facções
com uma dimensão regional e diversas facções locais, municipais, que fazem alianças com cada uma dessas facções. O perfil da expansão do Comando Vermelho tem sido mais ligeiro recentemente. A gente tem percebido uma ascensão do PCC, principalmente no norte e no nordeste, justamente em decorrência dessas franquias que eles fazem, né? Eles dão autonomia dos crias dos territórios tomarem a frente e assumirem o controle dos seus territórios, com a bandeira do Comando Vermelho fazendo parcerias de compra de drogas para venda no varejo, mesmo de armas, né? E inclusive em vários lugares tem se cobrado taxa de segurança, gás, replicando inclusive os modelos das milícias do Rio de Janeiro. No caso do PCC, a gente percebe que o controle territorial, até em decorrência do perfil aqui que eles exercem em São Paulo, nunca foi prioritário. O PCC, quando ele chega num estado, ele chega para fazer parcerias quase sempre com outras facções, e essas sim assumem o território, e o PCC me parece pensar, pelo que a gente observa, assim, mais estrategicamente, para construir um corredor de venda de drogas de exportação para o mundo. Então você tem alguns pontos estratégicos para transportar o atacado da droga dos países produtores para os 5 continentes do mundo, e aí ganhar dinheiro em dólar e em grande quantidade, que permite que eles corrompam com muito mais bala na agulha, né, com muito mais dinheiro, os policiais, como eles não conseguiam fazer antes. Então você tem uma capitalização grande por causa desse cenário de venda internacional e dessa estrutura de transporte da cocaína que só é produzida nos Andes, né? Então, tem um terreno no mundo capaz de produzir a folha de coca de acordo com o território e com a temperatura. Então você precisa construir esse corredor de transporte para vender um produto que é muito bem aceito nos mercados europeus e americanos, né? E o PCC usa estrategicamente e compõe uma rede para colocar a droga lá. E por isso que ele está muito mais cacifado hoje em dia, com muito mais dinheiro e com muito mais capacidade de corromper as autoridades, entrar na política, na economia. Seria correto dizer que a expansão do PCC é uma expansão que visa cada vez mais a internacionalização para a venda de droga, e a expansão do Comando Vermelho é uma expansão mais dentro do Brasil pelo fator territorial como característica, não? Sim, é o que a gente vem assistindo, né? Eu acho que, claro que não dá para falar que eles tenham planos de negócios muito claros, né? A gente consegue observar mais ou menos com a movimentação nesse tabuleiro de xadrez aí que eles vão se movimentando. O que parece acontecer é que o Comando Vermelho, até por essa cultura carioca e fluminense, né, de modelo de negócio, eles valorizam muito o controle territorial varejista e tem um know-how para exercer o crime a partir do controle territorial armado das quebradas. Então, com diversos negócios, que agora esse modelo de negócio que foi aprendido inclusive com as milícias e que começa a espalhar por outros territórios e por outras quebradas do país, inclusive aldeias indígenas, áreas quilombolas, entrando na Amazônia, por causa do Starlink, que permitiu uma nova tecnologia de comunicação. Você vê que o território é central para eles, né, nessa expansão, nesse trabalho de apropriação de mercados. E o PCC, sim, o PCC tem mais essa visão empresarial e de lucros no atacado. O atacado dá menos problema, ele exige menos conflito, menos confusão, a receita é muito maior e, ao mesmo tempo, não só a expansão internacional, como entrada na economia formal e na política, né? Eles têm essa estratégia de lavar dinheiro, conseguir entrar na economia e influenciar a política e as eleições, né? Portanto, essa resposta nos denota múltiplos problemas de gravidade
enormes, né? Porque você tem a expansão internacional, que atua no atacado no caso do PCC, você tem a expansão territorial do Comando Vermelho atuando mais no varejo, e você tem também a exportação para outros territórios brasileiros da milícia, né? Da constituição das milícias. O monstro está ficando, já ficou, na verdade, grande demais. É um monstro de pelo menos 3 cabeças e o Estado ainda não dá nenhuma indicação de que consegue enfrentar esse monstro, né, Bruno? Eu acho que a PEC da segurança, de alguma forma, é uma resposta que eu acho que é bem-vinda, porque é finalmente a União falando, olha, o crime se nacionalizou e agora é internacional, enquanto o Estado ainda não conseguiu se organizar. Cabe à União entrar nesse esforço e articular uma ação conjunta entre os Estados, e por enquanto bate cabeça. Essa PEC foi concebida pelo ministro Ricardo Lewandowski, pelo próprio ministro. A PEC amplia as atribuições da Polícia Federal e coloca de forma mais clara no texto da Constituição que é dever da PF combater crimes ambientais em matas, florestas e unidades de conservação e também crimes cometidos por organizações criminosas e milícias privadas. Um outro ponto da proposta é que o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário seriam unificados numa tentativa de aumentar os investimentos na área. Você falou desse desafio, mas ainda a gente tem que pensar que surgiram as criptomoedas, que permite você levar bilhões de dólares para vários mercados e inclusive dispensar os doleiros. Falei do Starlink, que permite comunicação na Amazônia e penetração do crime na Amazônia, como não acontecia antes. Surgiram as redes sociais e os influencers e as bets, os jogos, as casas de apostas com possibilidades infinitas de lavagem de dinheiro. Sem falar nos golpes financeiros e no dinheiro que está todo no mundo virtual, com a inteligência artificial permitindo novos golpes cada vez mais sofisticados. Então você tem um cenário de desafio que exige uma complexidade de resposta e uma inteligência que cabe à União liderar e uma junção dos estados, dos ministérios públicos, da Polícia Federal, das próprias guardas civis, das polícias militares, que depende de uma rediscussão sobre como agir de uma forma compartilhada, né? Para enfrentar esse desafio que é muito mais complexo. Exige uma discussão inteligente, racional, não apenas violência na favela, que muitas vezes gera na população uma sensação de que algo está sendo feito, mas é só para você desviar a atenção e tudo continue como antes, né? Para situar todo mundo, o governo federal apresentou essa PEC. Essa PEC não tem nenhum sinal de urgência no Congresso Nacional. As bancadas que têm muito poder no Congresso Nacional também não sinalizam muita disposição. Governadores de estados cruciais como São Paulo, como Rio de Janeiro, até mesmo como o estado de Goiás, não se engajam ainda, não se engajaram como deveriam e a coisa está meio mal parada, né, Bruno? Exatamente. Todo mundo todo mundo quer ganhar um pouco a possibilidade de ganhar votos, um discurso populista em seus estados, pensando na sua eleição no seu território, e poucos se esforçam para juntar e para unir esforços diante desse desafio. O crime já fez, né? Isso aqui é o irônico. O crime já se organizou nacionalmente e internacionalmente. Bruno, sempre muito importante te ouvir, te ouço sempre com uma ponta grande de apreensão, mas é importante a gente falar sobre isso até para ver se alguma coisa em Brasília se resolve nesse sentido para equipar melhor, né, o poder público brasileiro para enfrentar essa encrenca. Muito obrigada, bom trabalho para você. Eu que agradeço, Natuza. Sempre um prazer falar com você. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.